Bem-vindos, Smart Tubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês informações que serão úteis para a população em geral e também estudantes de direito, advogados e demais profissionais da área do direito poderão ter algumas ideias, de repente, para complementarem a sua forma de pensar em suas teses, seus processos e seus estudos. Primeiramente, vamos analisar decisão do Supremo Tribunal Federal referente àquela questão do rol taxativo que foi recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. E falando no Superior Tribunal de Justiça, nós teremos alguns comentários sobre decisões relacionadas à possibilidade ou não do produtor rural pedir recuperação judicial e ainda questão referente a prazo para se opor a pedido de habilitação de crédito envolvendo também procedimento de recuperação judicial. Temos ainda a questão de se pode ou não vender o imóvel em que ex vive com os filhos, embora seja de propriedade comum do ex-casal. Situação referente à mudança de nome, se é possível ou não e quando é possível. Questão referente a reembolso de cirurgia realizada depois de negada pelo plano de saúde. E se há responsabilidade solidária de franqueador e franqueado nessa situação que eu irei comentar com vocês com maiores detalhes em seguida no decorrer do nosso vídeo. E ainda decisões do Tribunal Superior do Trabalho referente a ócio forçado, isso dá ou não direito à indenização. Vou comentar os casos em que ocorreram e se houve ou não a fixação de uma indenização em favor das funcionárias em questão. Ainda situação referente a um jogador do Vasco ser autorizado a deixar o clube. Ainda se é possível reconhecer ou não decisão de auditor fiscal de reconhecimento de vínculo de trabalho. Isso não seria atribuição da Justiça do Trabalho? O que ficou decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho sobre isso? E decisão do Tribunal Superior do Trabalho referente à questão de horas em itinere. Essas horas em itinere é quando o funcionário recebe horas referentes ao deslocamento dele da casa ao trabalho e do trabalho para casa. Nós temos a reforma da lei trabalhista que definiu que não é remunerável esse trajeto, esse período. E agora, o que decidiu o tribunal sobre isso? É assim mesmo ou tem direito à hora em itinere? Aliás, e se tiver, como é que funciona isso? Vamos ver. E finalizando o vídeo, eu vou trazer algumas situações decididas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo relacionada a vínculo de paternidade. Primeiro houve o reconhecimento, depois da negativa, se isso gerou ou não indenização para a filha do suposto pai. Ainda questão relacionada a barulho de escapamento de veículo. A lei pode proibir que o carro faça aquele monte de barulho, promova essa poluição sonora ou não? Vale a lei que proíbe essa poluição sonora que vem do escapamento dos veículos? E ainda, o hospital é obrigado a indenizar um paciente que foi atendido por falso médico? E finalmente, uma situação envolvendo investimento em uma sociedade. Esse investimento, a sociedade é obrigada a retornar o dinheiro? Enfim, pessoal, então vamos checar no vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no canal para manter-se informados dos vídeos, conteúdo que nós disponibilizamos. Além disso, também deixem o seu joinha, que vocês sabem que ajuda bastante a nós continuarmos produzindo conteúdo. E ainda deixe seus comentários de situações que vocês entendem que nós poderemos estar tratando aqui com vocês. Vamos conferir no vídeo as informações sobre as decisões dos tribunais superiores do mês de junho e primeira semana de julho? Nós tratamos
no mês passado da questão envolvendo decisão do Superior Tribunal de Justiça, que definiu ser taxativo o rol que é estabelecido pela ANS para cobertura de procedimentos e eventos de saúde. E essa decisão, na verdade, ela foi considerada como uma decisão que causa muita insegurança ao consumidor dos serviços do plano de saúde e também vai haver uma maior judicialização nesses procedimentos, porque os planos de saúde passaram a negar até situações que já estavam sendo cobertas e pagas antes dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que definiu que o rol seria taxativo. E isso levou a recursos ao Supremo Tribunal Federal, tanto do IDEC e da Rede Sustentabilidade, e ainda de Associação dos Deficientes, que também questionam se é competência da ANS estabelecer esses procedimentos, esse rol, extinguir ou criar direitos ao consumidor e se isso não seria questão legislativa de natureza federal. Até porque a ANS ela é uma agência regulatória e nesse sentido ela foi criada para fiscalização, não para criação de obrigações e direitos entre as partes. Então estão questionando todas essas questões em sede do Supremo Tribunal Federal, inclusive a questão referente ao direito à saúde e à proteção econômica dos consumidores de planos de saúde. Então vamos ver como será esse julgamento, havendo inclusive pedido liminar para suspender todas as decisões administrativas ou judiciais que venham baseadas nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que define como rol taxativo o rol de situações de saúde apresentados pela ANS. Agora, pessoal, decisões do Superior Tribunal de Justiça. Nessa decisão, a questão discutida foi uma situação de contagem de prazo. Ou seja, para se opor à apresentação de um crédito perante um procedimento de recuperação judicial, os dias de prazo para isso deveriam ser contados de modo corrido ou em dias úteis. Pois bem, a lei específica relacionada à recuperação extrajudicial, judicial e falência estabelece dias corridos, são 10 dias, ponto. Ou seja, vai contar feriado, final de semana, enfim. Já o Código de Processo Civil estabeleceu que prazos são contados em dias úteis, ou seja, exclui dia de feriado e finais de semana. Ocorre que, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi entendido que deve-se contar dias corridos, ou seja, não dias úteis. A base dessa decisão foi de que deve-se obedecer à lei específica no caso, porque por mais que você tenha uma lei geral, que é do Código de Processo Civil, que estabelece essa forma de contagem de prazos de maneira geral, tem-se que observar que leis especiais, elas às vezes apresentam regimes diferenciados de contagem de prazos. E nesse caso em questão, o Código de Processo Civil ele é aplicado subsidiariamente, ou seja, quando uma situação não é prevista no procedimento daquela lei específica, aí você usa o que está se falando no Código de Processo Civil. Ocorre que nesse caso existe a especificação de como é contado o prazo pela lei especial. Então, se já tem essa questão da contagem do prazo na lei especial, você não pode pegar e aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil para isso. Então, fiquem atentos que leis especiais só vão admitir que se usem outras regras ou leis gerais quando naquela lei específica não está contemplado, não existe a designação que você precisa para aquele ato. Então, aí você recorre subsidiariamente a outras regras, então fiquem atentos. E ainda, pessoal, questão ainda de pedido de recuperação judicial, agora de produtor rural, pode ou não pode? A discussão aqui é de que se o produtor rural deveria estar registrado na junta comercial por mais de 2 anos para pedir o procedimento de recuperação judicial.
E na verdade não. O que ele tem é que estar em atividade empresarial pelos 2 anos, ou seja, ele pode estar lá desenvolvendo sua atividade às vezes há 10 anos, mas ele se inscreveu há 1 ano na junta comercial. Então, exemplos, os 10 anos são exemplos, tá, pessoal? Então, ele estava lá 10 anos na sua atividade rural de natureza empresarial e ele decidiu que iria se registrar na junta comercial. E sobreveio a situação que gerou esse pedido de recuperação judicial. Então, pode ou não pode? Pode, porque ele está na atividade rural com foco empresarial há mais de 2 anos. Agora, uma situação envolvendo venda de imóvel em que reside ex-companheira em caso de separação. O que aconteceu? Aqui o ex-casal, eles tinham um imóvel e na separação ficou definido que a companheira com os filhos iriam residir no imóvel até que a venda ocorresse. Depois de anos, entrou-se com um pedido de extinção de condomínio, ou seja, porque você está vivendo como condômino do outro proprietário do imóvel, você tem esse direito de pedir essa extinção e venda do imóvel. E a pessoa residindo no imóvel alegou que a parte da venda, que seria o valor de 50%, não seria suficiente para comprar outro imóvel. Ocorre que essa alegação não bastou para impedir essa venda. No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento foi de que sim, existe o direito, se você vive em condomínio com outra pessoa e se outra pessoa está usufruindo daquele bem, então realmente deve ser vendido e partilhado os valores. E que se pressupõe que durante uma separação ou divórcio existe perda de status social, perda de condição financeira decorrente disso e também de que não poderia se exigir o aluguel, já que na decisão, quando ocorreu a separação judicial, ficou definido que a pessoa que estaria ali residindo não iria pagar o aluguel. Então, nessa parte, o ex-cônjuge, o ex-companheiro perdeu a ação, porque ele não poderia exigir, porque ficou estabelecido ali que quem iria morar ali não iria ser obrigado a pagar aluguel para o outro. E a venda teve que ocorrer porque já tinham se passado anos, então sim, foi autorizada a venda desse imóvel. Então, procurem se organizar quando vocês têm essas situações envolvendo vínculo familiar, porque nem sempre o fato de você ficar com os filhos, na guarda dos filhos, vai garantir que você tenha possibilidade de viver nesse imóvel, única e exclusivamente em função de você ter a guarda das crianças. Então, fiquem atentos. E ainda agora a situação de uma cirurgia para colocar marca-passo. Nesse caso, o tribunal definiu que deve-se haver o ressarcimento da despesa referente à cirurgia que foi realizada fora da rede credenciada, já que a negativa de cobertura do plano de saúde foi indevido. Só que esse reembolso vai ser nos limites do valor que a cobertura iria pagar dentro da tabela do plano de saúde. Não vai reembolsar valor que foi pago a maior, não vai haver reembolso de viagem, transporte, porque no caso em questão, o credenciado da empresa que deveria ter feito o procedimento de cirurgia de colocação do marca-passo, que negou indevidamente esse procedimento, ela não é obrigada a pagar um valor acima do que estabelecido na tabela dela. E nesse caso, o segurado escolheu ir fazer a cirurgia no Hospital de Renome em São Paulo, levou acompanhante, envolveu passagem aérea, despesas de transporte, alimentação, enfim. Esses valores não foram reembolsados, houve um reembolso exclusivamente do valor nos limites da tabela, ou seja, se ele pagou um valor maior, se o paciente pagou um valor maior na cirurgia ou na assistência médica que ele recebeu, ele vai ter que arcar sozinho com esse custo. Além disso, tem uma decisão também do Superior Tribunal de Justiça referente à mudança de nome. As pessoas têm a ideia de que não pode mudar o nome de jeito nenhum. Às vezes existe essa ideia na sociedade, porém, existem sim situações específicas que pode-se haver o requerimento junto ao juiz para que ele autorize a mudança de nome. Nesse caso, foi autorizado porque um advogado criminalista tinha um nome
que corresponde a um homônimo de uma pessoa condenada. Então, isso iria implicar em prejuízos profissionais para esse profissional, porque às vezes se o cliente fosse fazer uma consulta no site do tribunal, ia ver o nome dele vinculado à prática de um procedimento condenatório, criminoso. Então, nesse caso, foi autorizado ao advogado a mudança do nome dele para que não ficasse com esse nome homônimo, ou seja, um nome igual a de outra pessoa. E, finalmente, uma decisão envolvendo franqueador e franqueado. Existe uma discussão aqui de responsabilidade solidária entre franqueador e franqueado. E no caso em questão envolveu um acidente em que houve o evento morte de um estudante e isso foi provocado em função de que o franqueado oferecia transporte para os alunos, no caso é uma franquia de curso, uma franquia educacional. Então o franqueador recorreu da decisão que implicou o franqueador como responsável solidário junto com a motorista da minivan, com o franqueado, enfim. E houve uma condenação de R$500 mil a título de danos morais. E nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o franqueador não é responsável solidário junto ao franqueado quando a situação se refere a algo fora da responsabilidade do contrato do franqueador com o franqueado, ou seja, nesse caso o contrato envolvia prestação de serviços educacionais, método aplicado de ensino a estudantes que o franqueado eventualmente pretendesse atuar nesse segmento, ou seja, segmento educacional, prestação de serviços educacionais, método de ensino. Então, o franqueador só responde com o franqueado sobre essa questão. Agora, a questão de transporte, fornecimento de transporte que foi fornecido exclusivamente pelo franqueado, não é de responsabilidade do franqueador, porque o franqueador não é uma franquia de transporte, é uma franquia de educação. Então, por isso, foi reconhecido que o franqueador não é responsável pelo pagamento da indenização. Agora, pessoal, decisões do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira se refere a duas reclamações trabalhistas envolvendo ócio forçado. O que é o ócio forçado? A empresa, ela coloca o funcionário numa situação de que ele deixa de exercer as suas funções, ou seja, ele deixa de trabalhar naquele setor, naquela área para a qual ele foi contratado, e depois ele acaba sendo dispensado. Nesse caso aqui envolveu primeiro uma vigilante que estava grávida e a empresa foi condenada a pagar R$20 mil de indenização por esse caso, que é considerado um caso de assédio moral. E temos uma funcionária bancária que perdeu o bebê durante a gravidez e também o banco colocou ela em ócio forçado e o tribunal entendeu que corresponderia a um assédio moral indenizável e fixou-se aqui a indenização em R$50 mil. Outra situação envolve o jogador do Vasco. A questão aqui é referente ao que se chama rescisão indireta, ou seja, o funcionário, ele dispensa o empregador, ou seja, o empregador descumpre as obrigações trabalhistas junto ao funcionário e o funcionário tem direito a se desligar da empresa e receber todas as verbas trabalhistas, como se fosse a empresa mandando o funcionário embora. Só que aí aqui inverte. Então, esse funcionário tem esse direito de sair da empresa, de receber todas as verbas, e no caso, por envolver um jogador de futebol, ele tem que ter a liberação do seu passe para ser transferido para outro clube. E no caso em questão, o clube não estava permitindo que ele tivesse essa transferência, que ele se desligasse do clube, então precisou da intervenção do Poder Judiciário para reconhecer os direitos desse jogador, para que pudesse, com essa rescisão indireta, ter a transferência do seu passe para outro clube. Outra situação aqui envolveu reconhecimento de vínculo de emprego. Pode o auditor fiscal declarar o vínculo de emprego e, por consequência, aí teremos todas as obrigações trabalhistas que surgem com esse reconhecimento? O Tribunal Superior do Trabalho entendeu que sim, que também o auditor fiscal tem a competência no ato de fiscalização de reconhecer esse vínculo de emprego. A discussão era sobre se só o Poder Judiciário poderia
fazer esse reconhecimento. E nesse caso em questão, foi reconhecido que não só o Poder Judiciário tem essa atribuição de reconhecer o vínculo de emprego, mas que também o auditor fiscal pode fazer a constatação in loco da realidade que existe ali do vínculo empregatício dos funcionários em relação àquela empresa. E agora, pessoal, eu acredito que essa é a decisão mais importante que eu vou trazer para vocês hoje. O que ocorre? Todos sabem que em 2017 houve uma grande reforma nas leis trabalhistas e houveram grandes alterações legislativas, inclusive em relação à hora extraordinária, hora in itinere, que é aquela que se dá quando o funcionário vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, enfim. E nessa situação, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que a empresa é obrigada a pagar essa hora in itinere, ou seja, de deslocamento do funcionário mesmo após a reforma trabalhista de 2017. E por que isso? Ele aplicou o direito intertemporal. Todos os funcionários que já tinham vínculo de emprego antes da mudança da lei, até agora, têm o direito de recebimento dessas verbas. Ou seja, só passa a valer essas regras de alteração de direitos a partir dos contratos de trabalho celebrados depois da vigência, da publicação e vigência da lei de reforma trabalhista de 2017. Então, fiquem atentos, empresas, observem para vocês prevenirem de formação de eventual passivo trabalhista em relação a esse tema. Agora, para finalizar, decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A primeira se refere à condenação em R$7 mil de pai que reconheceu a paternidade da filha alguns meses logo após o nascimento e depois de 10 anos resolveu negar a paternidade, entrar com medida judicial e ao final foi feito o teste de DNA e constatou-se que sim, a criança é filha desse cidadão que entrou com esses procedimentos contestando a paternidade. E por isso o tribunal condenou esse pai a indenizar a filha em R$7 mil por danos morais, já que isso correspondeu a uma humilhação para a criança que, no caso, teve a paternidade reconhecida e depois negada, sendo que, ao final, constatou-se que sim, existe o vínculo parental entre o pai e a filha. Outra situação aqui envolve uma condenação de um hospital a pagar a indenização de R$30 mil a paciente que foi atendida por um falso médico. Não era médico a pessoa que estava lá no atendimento. Ocorreu que a paciente passou por um procedimento cirúrgico, depois foi retirar o dreno, alguns dias depois, e foi atendida por esse falso médico, que apresentou dificuldades em fazer o procedimento, que é relativamente simples, de retirada de um dreno, e cortou sem esterilizar o material e no fim ela teve uma infecção grave, ficou 18 dias internada, enfim. Então, por conta disso, o hospital foi condenado, porque o hospital é responsável pelas pessoas que ele contrata para atender os pacientes que ali estão. Outra situação aqui envolve investimento em sociedade. O que ocorreu aqui? Um grupo de investidores pretendiam cancelar o contrato de investimento feito junto a uma empresa de investimentos também, que no caso iria atuar pelo sistema de alavancagem, que é quando você investe valores e você faz levantamento, aporte de capital, empréstimo de capital e deve ser restituído num determinado prazo. Obviamente que, apesar da promessa de ganhos de até 15% do valor investido por ano, existem sempre os riscos envolvidos nessa operação. E no caso em questão, aqui os sócios pretenderam cancelar esse contrato. Só que foi reconhecido que seria indevido, porque o contrato foi realizado entre as partes dentro de uma forma lícita, não houve coação, não houve nenhuma nulidade na expressão da vontade das partes envolvidas e também já estavam há pelo menos 2 anos associados entre si. Então, foi considerado que não haveria o cancelamento desse contrato e nem retorno de valor dos investimentos. Pessoal, é muito séria aqui essa situação. Obviamente, quando você
faz um investimento numa sociedade, você tem expectativa de receber lucros e dividendos e manter o seu capital. Só que investimento numa sociedade, você pode investir lá R$100.000 e num período de tempo, às vezes curto, às vezes de 6 meses, esses R$100.000 desaparecerem, você acabar em prejuízo e ter que encerrar o negócio. Isso é sociedade, envolve riscos. Não cabe você, porque o outro me fez uma promessa. Na verdade, você deve ter um plano de negócios que prevê os riscos e os desafios do negócio, e você tem que estar ciente de que não é um dinheiro que você depositou na poupança que vai estar lá te esperando, né? Caso o banco não quebre. Enfim, então vai ter um valor lá te esperando. Agora, não é a mesma coisa investir em sociedade, envolve riscos, os ganhos podem ser bem grandes, mas quanto maior o ganho, maior o risco, então fiquem atentos. E para terminar, pessoal, temos uma situação envolvendo se é ou não constitucional uma lei que proíba barulho de escapamento de carro na rua, em área pública. Aqui, no caso, foi o município de Oswaldo Cruz que criou uma lei, né? O legislativo criou uma lei e o prefeito quis cancelar essa lei, dizendo que não era competência do município, e sim competência federal. Só que temos regras federais que estabelecem que questões administrativas podem ser reguladas por estados e municípios, não só pela União. E essa é uma questão administrativa, porque envolve poluição sonora e questão de trânsito. Sabe aquele pessoal que gosta de ficar tirando miolo de escapamento, ficar com o carro barulhento, propositadamente, né? Fazendo isso aí até causa não só uma poluição sonora, mas pode também gerar uma poluição ambiental, né? Então, pode sim, legislação municipal, proibir o uso de escapamentos barulhentos nas ruas. Eu agradeço, pessoal, esse vídeo foi longo e se vocês tiveram paciência de chegar até aqui, eu agradeço, espero que eu tenha trazido para vocês informações relevantes e que possam auxiliá-los no seu dia a dia, seja na área privada, seja na área pública, seja para empresas, para as pessoas, né? Porque quanto mais informação você tiver, melhor você vai poder desenvolver suas atividades e ter um planejamento que será bem sucedido. Então, conhecimento é poder. Vejo vocês na próxima.